Então, queridas crianças, como combinado, vamos para a nossa segunda aula de hoje, certo? Nossa aula será de cidadania, moral e ética. Trabalharemos as páginas 20, 21, 22 e 23, certo? Em que iremos abordar o conteúdo a extinção dos animais e vegetais, correto? Peço por gentileza que vocês abram aí o livro de vocês. Perdão, a extinção dos animais não. O aquecimento global, certo? Peço aí por gentileza que vocês abram aí o livro na página 20 de vocês. Página 20 do livro em que vamos estar trabalhando o aquecimento global. Correto? Que diz o seguinte, certo? Aquecimento global. Nossa vida e a de todos os seres vivos dependem das boas condições do planeta. Por isso, precisamos fazer a nossa parte e cuidar do nosso planeta, certo? Durante toda esta disciplina de cidadania, moral e ética, vemos que este livro trabalha a problemática mais ligada ao meio ambiente, ao cuidado que devemos ter à nossa casa comum, certo? Você já ouviu o termo aquecimento global? E aí, crianças, vocês já ouviram este termo? Os noticiários vivem constantemente mostrando grandes problemas de transformação no clima global. São ondas na Europa, ciclones no Brasil, o número de desertos aumenta a cada dia, furacões, destruições em várias regiões do planeta, derretimento das calotas polares, oceanos avançando sobre o litoral, muita coisa, não é? Todos esses problemas são decorrentes do aquecimento global. Não é impressionante? Ou seja, a maneira a qual o ser humano vem atingindo o meio ambiente, a natureza, certo? O nosso planeta, ele também está cada dia mais revidando. Ou seja, vemos aí que os litorais às vezes avançam para dentro das cidades, vemos constantes terremotos, vulcões, derretimento das calotas polares. Então, é como se quando você fosse, como se você estivesse uma briga. Você vai lá, faz de conta que é um colega seu e você. Vocês vão lá e discutem. Você vai lá e diz, seu feio. Aí seu colega vem lá e diz, feia é você. Então é isso que está acontecendo. O ser humano, ele chegou a um ponto de agredir tanto o meio ambiente, que o meio ambiente está vindo e revidando de acordo com as suas maneiras, de acordo com como ele pode. Ele já foi tanto agredido, que ele está respondendo, certo? O problema está na quantidade de gases nocivos lançados em nossa atmosfera. Eles formam uma camada poluída, difícil de se dispersar, dissolver e causam o efeito estufa, que é o aumento do calor. A gente também estudou um pouco disso em geografia, certo? É o efeito estufa, certo? Que é esse aquecimento que a Terra vem sofrendo. Por isso o derretimento das geleiras, por isso os vulcões estão estourando, por isso terremotos, por isso o mar vem avançando, adentrando nossas cidades. E o problema vai crescendo. Quando acontecem os desmatamentos e as queimadas, os raios de sol nos atingem e sem a proteção da camada de ozônio, que é aquilo que eu falei a vocês, certo? A gente está poluindo tanto que aquela fumaça chega a atrapalhar a camada de ozônio e faz com que a camada de ozônio não mais nos proteja dos raios solares, aqueles raios ultravioletas. Por isso, cada dia mais tende-se a sensação de que a Terra está mais quente, certo? Mas não é que a Terra esteja mais quente, é que nós estamos provocando esta maior quentura sobre a nossa superfície terrestre. Então, a natureza foi agredida por nós e agora todos nós, seres humanos, sofremos o desequilíbrio ecológico. É importante entender que somos cidadãos planetários e que, se uma floresta for queimada, aqui no nosso estado, todo o planeta sofre as consequências. Então, não é dizer, eu vou colocar um foguinho lá no sítio do meu avô, não vai agredir o planeta. Gente, aonde você agrediu o planeta,
ele vai revidar. Ele não vai revidar lá no sítio do seu avô onde você queimou, ele vai revidar em você lá na sua casa, porque ele revida em todos os lugares. Então, devemos ter atitudes de cidadãos planetários e pensarmos bem antes de tomarmos algumas atitudes. Temos aí um pequeno texto que diz o seguinte: o aquecimento global provocado por 100% dos cientistas, povoado por 100% dos cientistas, pesquisadores e observadores, é seguramente o maior desafio que a humanidade já enfrentou. O derretimento das calotas polares está elevando o nível do mar, podendo nas próximas décadas deixar embaixo d'água a maior parte das cidades costeiras. Terras agricultáveis estão se transformando em desertos e altas temperaturas tornarão inabitáveis as áreas hoje ocupadas. A queda econômica, as intensas migrações e a escassez dos recursos naturais instalarão conflitos nunca antes imaginados. A vida humana no planeta poderá se tornar inviável. Ou seja, o planeta está revidando e vai chegar um momento que vai ser difícil nós estarmos aqui na Terra. Percebemos nesse texto que a evasão do mar adentrando as cidades é devido, certo, ao efeito estufa, que está ocasionando o aumento da temperatura no planeta. Com isso, as calotas polares estão derretendo e estão cada vez mais tornando os mares mais cheios. E com isso, eles estão avançando as cidades. Certo? Então, tudo tem uma consequência. Por mais simples que seja sua atitude, ela terá uma grande consequência. O aquecimento global é uma situação prejudicial para a vida na Terra. Daí, a necessidade dos cuidados ambientais para o controle e melhoria da qualidade de vida. Então, nunca antes se falou tanto em preservação do meio ambiente. Nunca antes se preocupou-se tanto com o meio ambiente. Por quê? Devemos ter esse olhar, querer esta mudança, porque se a humanidade continuar ao modo que ela se encontra, provavelmente não haverá mais condições necessárias para manter a vida aqui na Terra, certo? O aquecimento global tem sido causa de intermináveis reuniões internacionais, todos procurando soluções. Podemos ver claramente os 4 elementos éticos que vão ajudar os líderes mundiais a buscar uma possível solução para tão grave problema climático. Respeito entre as nações, diálogo que é tão fácil, solidariedade e, enfim, justiça. Então, percebe-se aí em que há reuniões internacionais em que todos os países participam, sempre buscando melhorias, certo? Para acabar com esse aquecimento global, acabar com o efeito estufa. Fazem com que as empresas possam poluir menos, produzir materiais menos nocivos ao meio ambiente, diminuir o uso e a utilização de garrafa PET, instigando a população a utilizar mais os transportes coletivos, a utilizar transportes que não poluam o meio ambiente, dentre tantas outras situações em que essas reuniões servem, certo? Eles estão sempre buscando novas soluções e maneiras para melhorar a vida aqui na Terra. Como atividade aí para vocês, eu deixo a página 22 ou 20, 21, 22 e 23 do livro de cidadania. A primeira questão diz o seguinte: lê o poema sobre o meio ambiente. No dia 5 de julho, nós vamos comemorar o lindo meio ambiente que iremos preservar. Nada de lixo no chão ou poluição nos rios. Manter o planeta limpo é o nosso desafio. Então vamos, garotada, todos juntos como irmãos. O futuro do planeta encontra-se em nossas mãos. Certo? Então esse textinho aí mais um pouco para você estar refletindo, sobre a importância da preservação e desse cuidado para com o meio ambiente. Na segunda questão diz o seguinte: leia abaixo um trecho do poema
e explique o que você entendeu. O futuro do planeta encontra-se em nossas mãos. O que você entende diante desta frase você vai estar explicando aí abaixo. Questão 3. Segundo o conselheiro do Planeta Sustentável, Odegrit, a vida humana no planeta poderá se tornar inviável. Observe as imagens abaixo e responda. Perceba aí que temos a imagem, do derretimento das calotas polares e da poluição das indústrias, certo? Aí na letra A pergunta, qual é o fenômeno provocado por essa situação? Vimos que o fenômeno que provoca esta situação é qual? Efeito estufa. Na sua opinião, o que aconteceu com o primeiro ambiente apresentado acima? Por quê? Você vai explicar aí. C. Como você define o aquecimento global? Na sua opinião, como é que você definiria, explicaria para outra pessoa o que é aquecimento global? Quarta questão. Leia abaixo o texto aquecimento global e sublinhe, ou seja, passe um tracinho abaixo das atitudes que podem ter para evitar este fenômeno. Aquecimento global. O fenômeno do aquecimento global coloca em risco o futuro da vida na Terra. Por isso, todo mundo pode e deve ajudar a preservar a natureza e proteger o planeta. Que tal pedir a seus pais que utilizem menos o carro? Quanto mais pessoas adotarem essa ideia, mais diminuirá a quantidade de gases poluentes liberados no ar. Não desperdice papel. Para a produção de cada 1.000 quilos dele, cerca de 150 árvores são derrubadas. Também não jogue lixo nas ruas ou na natureza. Poupe energia. Evite deixar aparelhos ligados à toa. Por exemplo, esquecer o celular carregando durante a noite toda não está com nada, Então, vemos aí uma situação, quantas pessoas não vão dormir, colocam o celular para carregar e só tira no outro dia. Assim, dá carga e passa horas. Isso também é prejudicial ao nosso ambiente, principalmente no nosso planeta, que boa parte da nossa energia é advinda das hidrelétricas, não é isso? Então, diante desse texto, certo, vocês vão estar circulando atitudes que vocês podem estar tendo, atitudes essas citadas no texto, certo, pessoal? Que podem estar fazendo com que diminua o aquecimento global. Quinta questão. O aquecimento global tem sido causa de intermináveis reuniões internacionais à procura de soluções. Marque um X nas principais causas do aquecimento global. Temos aí algumas causas: reflorestamento, desmatamento, escassez de água, derretimento das calotas polares e emissões dos gases poluentes. Dentre essas alternativas, certo? Quais são as principais causas do aquecimento global? Você vai marcar com um X. Sexta questão. A natureza foi agredida por nós e agora todos os seres vivos sofrem as consequências com o desequilíbrio ecológico. Aí temos aí, Imagine um mundo sem árvores. Aí tem a queimada, das árvores e uma imagem abaixo com prédios. Na sua opinião, qual é a participação do ser humano nessa situação? Pelo que dá para entender, certo? É que estão cada vez mais desmatando e construindo, certo? Fazendo a retirada das árvores e construindo novas casas, não é isso? B. Olhando as imagens, reflita e escreva abaixo sobre a relação entre o meio ambiente e a qualidade de vida. Minha gente, muito se tem visto que as pessoas têm que se preocupar com qualidade de vida, certo? Com bastante consumismo, que nós já vimos que não é nada legal. E não tem tanto se preocupado com o meio ambiente, ou seja, cada vez mais tem desgastado, retirado matéria-prima, derrubado árvores para construir casas. Até mesmo a gente estudou em ciências quantas árvores são destruídas para a construção de uma hidrelétrica para nos fornecer energia. Porque o ser humano está fazendo tanto uso de energia que nem sequer as hidrelétricas estão dando mais conta. E por último, na sétima questão diz o seguinte: faça uma pesquisa em livros ou na internet sobre instituições que procuram preservar a natureza e que lutam contra a exploração desenfreada dos recursos naturais. Depois recorte e cole imagens e informações no espaço abaixo, certo? Vocês vão estar procurando pelo menos 2 imagens, certo? Aí,
relativas justamente a informações, certo? Da exploração, certo? De recursos naturais, por exemplo, pode estar tirando foto de indústrias poluindo, de queimadas, maladas, e vão procurar aí nome de empresas, pelo menos 2 ou 3, certo? Instituições que buscam sempre estar preservando, influenciando a preservação, certo? E instigando as pessoas a não estar desmatando a natureza, certo? Então é isso, crianças. Espero que estejam compreendido. Um excelente final de semana a vocês. Lembrando que segunda-feira nós não teremos aula, pois é noite de São Pedro, certo? Aproveitem, fiquem em casa sempre com a família de vocês. Esse é o momento de estarmos juntos com a nossa família e aproveitar momentos que até mesmo nunca se foi tido antes. Muitas crianças nunca tiveram tanto papai e mamãe em casa. Então aproveite esse momento, porque ele é único, especial na vida de vocês. Beijos, tia deseja um excelente São Pedro a vocês e até terça-feira, se Deus quiser.